Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor. Irmãos, nós temos meditado nos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Se quiser abrir, já deixar para acompanhar a leitura. Nós até aqui já falamos sobre o prefácio dos 10 mandamentos, aquele que é conhecido como o prefácio ou a mensagem inicial, do verso 1, verso 2. Já vimos o primeiro mandamento, no verso 3. Vimos o segundo, do verso 4 ao verso 6. E também o terceiro mandamento, no verso 7. Nessa manhã eu quero refletir algumas questões práticas do segundo e do terceiro mandamento, que diz respeito ao culto. Nós já fizemos a exposição do texto, mas agora eu quero voltar esses dois textos para a gente frisar algumas questões mais práticas, como se traduz esses mandamentos na nossa vida, principalmente no que diz respeito ao culto e a nossa preparação, a nossa entrega e a maneira como nós adoramos ao Senhor. Então, nessa manhã eu quero mais uma vez ler com os irmãos o verso 4 ao verso 7, meditar nesses textos, mas é bom, até mesmo para que a gente guarde os mandamentos à medida que nós vamos estudando. É bom a gente fazer uma leitura do início, né? Do verso 1 ao verso 7. Vamos fazer isso em uma só voz? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até aqui, irmãos, a leitura. E a gente vai, então, abordar mais uma vez o segundo e o terceiro mandamento, tentando extrair um pouco mais das lições que ele tem a nos dar nesta manhã. Esses dois mandamentos, irmãos, eles têm implicações práticas importantes que a gente precisa aplicar, a gente precisa compreender e aplicar às nossas vidas e ao contexto de culto, de adoração e de igreja, do povo de Deus se reunindo para adorar e louvar o nome do Senhor. A gente viu os ensinos por detrás de cada um deles, como por exemplo, o segundo mandamento. A gente percebeu que o Senhor está prescrevendo ao seu povo o modo aceitável de como eles deveriam adorá-lo. E esse modo aceitável por Deus é aquele que Ele mesmo instituiu, aquele que Ele mesmo prescreveu e que está neste momento aqui instruindo o povo. E a gente viu que Israel está nessa transição, saindo da terra do Egito, da casa da servidão, e indo para uma terra que o Senhor deu a eles como promessa. Essa terra seria conquistada
essa terra seria entregue a eles, eles iriam habitar. Mas veja, irmãos, eles estão nessa transição se deparando com uma realidade presente ali no seu contexto, do Egito, de paganismo, de imagens, de muitos deuses, e indo para uma terra dos cananeus, dos amorreus e tantas outras nações ali em volta, que também tinham os seus deuses, que também tinha o seu culto, que também tinha as suas imagens. E o que Deus está fazendo aqui? Antes mesmo deles entrarem na terra de Canaã, antes mesmo deles agora como uma nação liberta do cativeiro, e agora se estabelecer em outro contexto, o Senhor está instruindo com palavras. Nós vimos inclusive que é o método, quando nós estudamos sobre o prefácio desses mandamentos, do verso 1 ao verso 2, ele inicia dizendo: então falou Deus todas estas palavras. A Bíblia começa apresentando esse Deus que fala, né? Haja luz e houve luz. Ele dá ordem e as coisas acontecem. Ele ensina, ele dá as suas instruções, as suas advertências, as suas promessas, a sua mensagem de salvação, falando palavras, né? A igreja, ela é mantida, sustentada, ela surge, ela é amparada por um Deus que se comunica e que fala de maneira perceptível, capaz daqueles que ouvem compreender a sua mensagem. E é isso que Deus está fazendo aqui no Monte Sinai, entregando a Moisés a lei, para que o povo pudesse então entender e perceber quem é Deus. O que eles agora, diante desse Deus verdadeiro, Yahvé, que se apresenta ali para eles: eu sou o Senhor teu Deus, eu que tirei vocês, eu que libertei vocês da casa da servidão. E a mensagem do Evangelho está aqui sendo apresentada, né? Um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que é Senhor desse povo, que resgata. O que o Senhor está dizendo a eles é prescrever a maneira como eles deveriam se relacionar com este Deus. E não é semelhante ao que eles tinham acompanhado durante muitos anos ali no Egito, e muito menos como os povos que eles iriam enfrentar e até mesmo estar no meio, eles adoravam. O que a gente extraiu aqui, então, no primeiro momento? Esse Deus é um Deus zeloso, é um Deus que tem um ciúme santo em relação ao seu povo. Ele exige do seu povo uma fidelidade, e a gente vai chegar lá e vai perceber que a quebra do 7º mandamento, quando fala sobre o adultério, está relacionado também à adoração do povo. Deus não quer que nós venhamos traí-lo adorando outros deuses. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, e a gente ouve sempre, uma certa divisão dos mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus, e os 6 últimos, a nossa relação com uns com os outros, com o nosso semelhante, o próximo. Mas, de certa forma, sim, há essa leitura, há essa divisão, mas ao mesmo tempo esses mandamentos estão interligados. Eles estão ligados uns aos outros. Não existe para o crente aquele que cumpre as prescrições da primeira tábua dos mandamentos, onde estão os 4, e aqueles que não cumprem as prescrições da segunda tábua.
Tiago é quem vai dizer que se nós quebrarmos ou deixarmos de cumprir uma única lei do Senhor, todas as outras, ou todos os outros mandamentos também são descumpridos. E o mandamento de abertura, não terás outros deuses, é a base e o fundamento para todos os demais. Portanto, todas as vezes que eu deixo de ter a Deus como o único Senhor, e tenho ao lado dessa devoção a Deus também uma devoção a outras coisas, a outros deuses, ou até mesmo a homens, imagens, a objetos, ou alguma coisa dessa terra embaixo, ou no céu, até mesmo anjos, todas as vezes que eu faço isso, então eu estou tendo outros deuses, eu estou adorando imagens, eu estou tomando o nome de Deus em vão. E com isso, uma cadeia de outros mandamentos vão sendo quebrados, porque eu não estou honrando ao meu Deus e Pai, Senhor, a liderança da minha vida, pelo qual eu devo submissão. Eu estou, de certa forma, matando ainda mais o meu relacionamento, o que foi a consequência do principal da queda do homem, foi a morte. E a morte, em primeiro momento, é a separação do homem com Deus. Então, todas as vezes que eu adoro outros deuses, eu me curvo diante de imagens, eu tenho ao lado de Deus, Deus é o meu Pai, é o meu Senhor, mas eu também tenho outras fontes de socorro e de adoração, eu também estou, mais uma vez, alimentando essa quebra do meu relacionamento com Deus, exclusiva, deixando de ouvir e de atender a voz do meu Senhor, para ouvir e atender a voz do pai da mentira e os seus agentes. E também com isso, eu fomento aqui essa infidelidade para com o meu Deus, o verdadeiro adultério espiritual, traindo o meu Senhor, deixando de ter o meu corpo como templo e casa do Senhor, como habitação, e flertando com o mundo, com os deuses deste mundo, com a mentira, com a falsidade e muitas outras coisas. Então, perceba, irmãos, embora os 6 outros mandamentos tenham a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, mas antes eles estão ligados diretamente ao nosso relacionamento com Deus. E eu já disse outras vezes que eu desconfio de crente que chega para mim dizendo que, olha, eu estou tendo minhas devocionais, eu tenho minha relação com Deus, eu faço minhas orações, eu leio a Bíblia e tudo mais. Mas é alguém que não gosta de vir para a igreja, que não gosta de congregar, não tem interesse em participar dos momentos de recreações com os irmãos ou de comunhão, não tem interesse em estar com o próximo, não estende a mão para o que tem necessidade. Então, que Deus é esse que está ensinando essa pessoa a não querer nada com o seu semelhante? Que Deus é esse, que Bíblia é essa que ele está lendo e que está ensinando essa pessoa a não querer congregar, a estar no dia do Senhor invocando o nome dele com a Assembleia dos Santos? Que Bíblia é essa que ele está lendo? Eu desconfio de crente quando ele vem com essa conversa para mim. Isso aí é uma verdadeira mentira e um engano. E ele está mentindo, enganando a si mesmo, não a Deus, que vê e conhece todas as coisas. Portanto, Deus está falando, instruindo o povo aqui do modo aceitável, como ele quer ser adorado, como ele quer ser invocado, como ele quer que seu povo viva em nome dele, como é que o seu povo testemunhe desse Deus, principalmente no contexto pelos quais eles estão entrando. Então o segundo mandamento tem a ver com isso. O terceiro mandamento, ele já faz referência à atitude que Deus exige daqueles que adoram o Senhor, porque eles iriam, irmãos, entrar numa terra de
pagãos também, de pessoas ímpias. Eles iriam sair do Egito, e aí, amém por isso, glória a Deus por isso, a mão do Senhor fez isso, mas o Senhor está levando eles para uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra de ímpios, uma terra de pessoas que têm também o seu paganismo, que têm a sua idolatria. Eles iriam estar no meio de outros povos. Irmãos, se você ler o Pentateuco, o livro de Josué, você vai perceber o quanto o povo se corrompeu quando esteve com essas outras nações. O livro de Números está repleto de testemunhos e relatos de quanto o povo de Israel foi infiel ao Senhor, se envolvendo e se relacionando com as outras nações, com as filhas deles, com os filhos deles, fazendo barganhas, e o Senhor não tolerou isso. O Senhor chamou o seu povo para que eles pudessem então se voltar mais uma vez para Ele. Então o terceiro mandamento, ele exige uma atitude verdadeira de adoração, que não se limita apenas ao momento de culto, onde a assembleia se reúne, mas vai muito além disso. Por isso o terceiro mandamento fala de tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e a gente vai de maneira prática refletir sobre isso. Portanto, irmãos, eu quero meditar com os irmãos nesses dois mandamentos, agora de uma perspectiva mais prática, aquilo que tem a ver com as nossas vidas, com o nosso tempo, nosso contexto e o culto que devemos apresentar ao Senhor. Veja, primeiro, as aplicações do segundo mandamento, ou pelo menos alguma delas, nós teríamos aqui que mastigar bem um bom tempo para ver tudo que o texto está nos ensinando, mas eu quero focar naquilo que é mais essencial. Veja, do verso 4 ao verso 6 nós temos então mais uma ordenança, né? Aquelas de cunho negativo, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações naqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja, qual é o principal dever que esse mandamento está chamando o povo a observar? O principal dever que o segundo mandamento requer é o de adorar a Deus tal como Ele prescreve, tal como Ele requer. Este mandamento, então, ele nos impede de tentar apresentar qualquer tipo de adoração que não seja prescrita por Ele mesmo, mesmo aquelas que supostamente aqueles que fazem uso dizem que tem um amparo nas Escrituras. Nós falamos aqui sobre o princípio regulador do culto, e as igrejas reformadas, elas têm uma régua que vai medir ou avaliar o que pode e o que não pode ser feito no culto. E a frase que é utilizada para entendermos o que pode é aquilo que Deus prescreveu na sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor não prescreveu, não tem uma ordenança direta ou mesmo que nos leve a compreender que aquilo ali está presente e faz parte, nós não praticamos. Já tem outros contextos cristãos também, igrejas evangélicas, que entendem não. Nós fazemos tudo o que Deus ordenou, e tudo aquilo que pretendemos fazer e que não há uma ordenança direta nas Escrituras para não fazer, então eles inferem com isso que é possível sim ser feito.
Por exemplo, não há nenhum mandamento direto proibindo que se faça danças, né, litúrgicas, espontâneas, né, durante o culto. Eles dizem, não há nenhum texto bíblico que proíba que isso seja feito no culto. E aí eles fazem, e a ideia é aquela mesma de Arão, quando fez o bezerro de ouro, né, adorar a Deus. O bezerro ali, feito por Arão, não era um deus dos egípcios ou um deus dos cananeus, era de fato, na mente de Arão, uma representação do Yahvé. Quando ele termina em Êxodo 32 de construir o bezerro, ele diz, está aí o Deus de vocês. E a palavra que ele utiliza lá é a mesma que o Senhor vai apresentar aqui em Êxodo 20. Então, como nós olhamos para isso? De fato, você não vai encontrar nenhum texto dizendo ou proibindo danças no culto. Mas também não há nenhum texto dizendo que é para ter. E aí nós preferimos seguir essa segunda linha. Se Deus não disse isso, se não encontramos nenhum exemplo da igreja primitiva e do próprio Cristo ou do próprio Deus prescrevendo isso, nós também não fazemos. Isso, irmãos, de maneira prática, você quando criança deve ter feito isso, né? Hoje a gente comemora-se o Dia dos Pais, né? E hoje, como pai, lembro de muitas coisas que a gente fazia quando criança para tentar camuflar ali a ordem do pai e da mãe, né? Menino, olha, vou sair, não é para vocês ir para a rua, brincar e nem com os vizinhos agora, não é para vocês fazerem isso, agora pela manhã, tá? Aí quando chegava de tarde, que a gente queria brincar na rua, queria brincar com os vizinhos, e aí um dos irmãos falava, o papai disse que não era. Aí chegava um mais perto e falava, mas ele disse de manhã, ele não disse de tarde. Ele não falou nada da parte da tarde, né? É mesmo. Então, se ele não falou, então não tem problema, vamos brincar. E aí, meu amigo, no final do dia, essa ideia não trazia bons resultados, não precisa entrar nos detalhes, né? Porque é o que as igrejas fazem hoje. Se Deus não falou, se não há uma ordenança direta, então a gente pode fazer. A gente pode fazer isso, porque de certa forma queremos fazer isso para a glória de Deus. Veja, irmãos, a pergunta do Catecismo Maior, de número 108, ela diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? O breve catecismo, ele tem a mesma pergunta, mas a resposta é muito mais sucinta. E aqui, no Catecismo Maior, ela está na sua integralidade. Veja, os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar, puros e inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e as ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, os juramentos, jurar em nome de Deus e fazer votos a Ele, bem como desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E segundo a posição e vocação de a remoção de tal culto e de todos os símbolos de idolatria. Então, nós percebemos aqui, os teólogos do Westminster, quando ao compreender e interpretar de certa forma este mandamento, o segundo mandamento, eles perceberam que só é possível um culto agradável a Deus, segundo as suas ordenanças, segundo aquilo que Ele instituiu. E não é aquilo que alguém possa chegar e dizer: olha, o Senhor está me dizendo que a gente precisa agora
ter no culto um teatro, porque o Senhor quer que a gente também veja o culto acontecer, a gente assiste. Não. As ordenanças religiosas que Deus instituiu estão na sua palavra. O problema é que, assim como foi no período das trevas, quando de escuridão, né? Saindo ali do período da igreja primitiva, caminhando para a era mais medieval, você vai perceber o povo cada vez mais se afastando das Escrituras, até chegar a um ponto que no próprio culto a Deus, a Bíblia não ser o instrumento pelo qual eles o utilizassem para a adoração. E assim a igreja evangélica dos nossos tempos também tem feito. Estão cada vez mais longe da Bíblia. Estão cada vez mais realizando as suas reuniões, os seus ajuntamentos, não chamo nem mais de culto, né? As suas celebrações, de maneira não prescrita pelo Senhor. Mas a verdadeira adoração, irmãos, ela é composta somente por aquilo que é ordenado por Deus. A falsa adoração, ela é composta por aquilo que Deus ordenou, mais alguma coisa. E sempre que mais alguma coisa é acrescentada, meus irmãos, ela vai tomando o espaço. Ela vai tirando o espaço daquilo que é prescrito, como a gente viu aqui, as orações, os jejuns, a leitura, o ouvir da palavra por meio da pregação, a correta administração dos sacramentos, a aplicação da disciplina bíblica e todos os outros aspectos que incluem e que envolvem o culto santo e agradável a Deus. Um puritano, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: a verdadeira adoração, de acordo com uma visão reformada, conterá apenas os elementos que podem ser comprovados a partir da Escritura, como sendo a vontade de Deus. Assim, teremos a leitura e pregação das Escrituras, o cântico dos salmos, a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor e a oração. Aqui vemos a simplicidade e a natureza espiritual do culto reformado. Essa foi uma bandeira que os reformadores levantaram, tirando tudo aquilo que estivesse semelhante ao que os pagãos faziam do culto, porque a coisa estava, de certa forma, meus irmãos, mais parecido com este mundo do que com aquilo que Deus prescreveu para o seu povo. Então, o Senhor, o que Ele está querendo aqui, irmãos? Agora, de maneira específica, Ele vai falar aqui de imagem. Não farás para ti imagem de escultura. E no verso 5, não as adorarás. Nós temos duas ordenanças sendo feitas aqui: não fazer a imagem e não prestar culto a ela. Estas duas coisas, elas precisam estar presentes, porque muitos vão associar apenas a adoração à imagem e vão justificar dizendo que a imagem pode ser feita desde que não preste culto a ela. E é exatamente isso que a Igreja Católica defende. Se você for lá com eles, eles vão ser pontuais em dizer que não adoram nenhuma imagem. Eles não vão dizer para você, com todas as letras, que não tem culto a nenhuma imagem, seja de qualquer personagem deste mundo. O que eles fazem é, por meio da imagem, prestar adoração ao Senhor. A imagem ali simboliza o que eles precisam fazer, a quem eles precisam invocar. No dizer deles, é um exemplo, né? Um testemunho. Por exemplo, Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, uma mulher piedosa,
uma mulher que foi responsável em trazer ao mundo o Salvador. Então, por meio dessa piedade, por meio desse testemunho, dessa nobreza, nós então adoramos ao Senhor. Ela vai funcionar ali como uma espécie de mediadora. Por isso, na Igreja Católica, nós não temos o segundo mandamento lá de maneira explícita. Ele está incluso no primeiro. E o primeiro mandamento para eles não é: não terás outros deuses diante de mim. É: ame ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Que é o resumo que Jesus fez, que inclusive nós encontramos lá em Deuteronômio. Amar ao Senhor de todo o teu coração. Para eles, isso resume os 2 primeiros mandamentos. E para que se tenham 10 mandamentos, eles fazem um desdobramento aqui desses últimos mandamentos. O que é isso, irmãos? É tentar adequar a palavra de Deus àquilo que nós queremos. Ontem nós tivemos a classe aqui de catecúmenos, os irmãos que estão aprendendo e absorvendo os fundamentos daquilo que nós cremos, daquilo que é característico da IPB. E nós comentávamos sobre isso, que as pessoas elas estão pegando as Escrituras não para saber o que fazer diante de Deus e buscar o alimento para suas vidas e a instrução. Elas estão indo na Bíblia para tentar justificar o que elas pretendem fazer. É aquele pastor que diz que o sermão dele já está pronto, só falta ele achar o texto das Escrituras para poder justificar o seu sermão. A ideia, a inovação, a moda está prescrevendo alguma coisa, agora a gente precisa encontrar aqui um texto ou uma parte de um texto para que a gente justifique e diga que aquilo ali que nós estamos fazendo é bíblico. E com essa ideia muitos estão se perdendo, estão apresentando um culto deficiente, um culto que Deus não prescreveu e, portanto, não recebe. Veja, irmãos, qual é o problema das imagens? A gente viu aqui, a imagem mente a respeito de quem é Deus. A imagem apresenta um Deus limitado, que não ouve, não vê, não fala, não tem poder, não é onipresente, não é onisciente. A imagem mente a respeito de quem é Deus. E o mandamento do Senhor para não fazer imagem é justamente para fazer com que o povo entendesse a realidade sobre quem é Deus. E isso sobre fazer imagem é outra questão bem complicada para muitos, porque se nós entendemos a Trindade como sendo um único Deus vivo e verdadeiro, mas que subsiste em 3 pessoas, então a proibição de fazer imagem aqui não é só de uma das pessoas da Trindade, mas de Deus que subsiste em 3 pessoas. Quando a gente pensa no Espírito Santo, qual é a primeira imagem que vem à nossa mente? Aquela mesma que aparece no batismo de Jesus, ali no rio, né? O Espírito Santo como uma pomba, né? E em alguns contextos é assim que ele é descrito. A imagem de Jesus nós temos também em vários lugares, em vários contextos. Filmes foram feitos, livros são feitos, inclusive até em revistas da escola bíblica você tem ali um desenho, alguma caricatura que possa fazer uma espécie de representação daquilo que é o Filho de Deus que se fez carne. Será que com isso nós também não estamos quebrando esse mandamento do Senhor? Com imagens que venham a ser representadas de alguma das pessoas da Trindade? Porque a proibição aqui não é só não adorar, mas é fazer a imagem. Não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não tendo essa imagem feita, o próximo passo vai ser não adorar. Não existe a imagem. Mas não é que Deus esteja fazendo que não é para adorar Ele. É para adorar o Senhor. Mas isso não deve ser feito pela mediação de qualquer imagem sua. E isso, num leque ou num guarda-chuva, se faz ou se dá também às pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por que Jesus, quando com a mulher samaritana, conversando lá, e ela preocupada em saber como deve adorar, por que ele não disse para ela, aguarde um pouco, porque o Messias, que sou eu, vou morrer na cruz, e aí você vai ter uma figura, uma imagem, e você vai levar ela para onde você estiver, onde você for. Não precisa vir no monte, é só pegar essa figura, essa imagem, e aí você, com essa imagem, você poderá prestar culto. A imagem ali poderia ser tanto a cruz, como um símbolo do que Jesus fez, como a própria imagem da pessoa de Jesus. Por que ele não prescreveu isso a ela? Por que ao dizer aos discípulos que eles não deveriam sair ali de Jerusalém, mas aguardar a descida do Espírito Santo em poder, para que então eles pudessem testemunhar as outras nações? Porque ele também não disse, e façam um símbolo que possa representar o Messias, ou possa me representar onde quer que vocês preguem a palavra. Por que ele não prescreveu estas coisas? São perguntas que nós precisamos nos fazer da mesma forma como nós precisamos olhar para esse texto e ver o que Deus está proibindo aqui. Ou o que Deus não está proibindo aqui. O que Deus não está proibindo é o culto. Ele está dizendo que nós devemos cultuar. E lá no início ele disse a quem nós devemos cultuar. Não, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Nós não devemos fazer uma imagem desse Deus, mesmo sendo a Trindade envolvida, está ali. E não devemos prestar a adoração e nem prestar culto a nenhuma representação desse Deus ou dessas imagens. Mas voltando ao exemplo da mulher samaritana, o Senhor Jesus ele não prescreve nenhum tipo de imagem, mas ele fala algo importante ali, que é pelo Espírito de Deus que nós adoramos a Deus. É pelo Espírito Santo que somos capazes de compreender as Escrituras, nas quais contemplamos, como Paulo vai dizer aos Coríntios, como por espelho a glória do Senhor. Até porque se há alguma imagem de Deus na sua criação, ela está no ser humano, que Ele o criou, como Gênesis 1:26 vai dizer, que o Senhor o fez conforme a sua imagem e semelhança. Mas aí não é todos os homens, agora fora do Éden, que serão capazes de prestar um culto agradável a Deus, simplesmente porque eles são imagem e semelhança de Deus. Porque nós sabemos bem o quão o pecado manchou e danificou essa imagem e semelhança. Por isso a necessidade de Cristo Jesus, a regeneração, para que por meio aqueles que creem em Cristo nessa nova vida, recebendo agora a nova vida vinda do alto, refeita, e também o Espírito de Deus habitando nele, é que então a condição para adorar a Deus será, mais uma vez, conforme a imagem e semelhança dele. Porque só aqueles que foram ressuscitados com Cristo, que foram refeitos, regenerados, para ser conforme a imagem e semelhança daquele que nos resgatou, só eles terão condições de receber o Espírito Santo e assim adorá-lo
como é devido. Como o próprio Jesus prometeu, irmãos, quando, porém, vier o Consolador, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 15, 26 fala essa verdade. E ele ainda diz, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O que você precisa saber de Deus, de Jesus, do Espírito? Uma imagem não vai falar isso. O que Jesus está dizendo para os discípulos? O próprio Espírito Santo de Deus vai testificar das coisas a respeito de Deus. João 16, 14, Jesus prossegue dizendo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Essa é a verdade. Se queremos adorar ao Senhor, nós que fomos refeitos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e regenerados para sermos conforme a imagem do seu Filho, nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, então adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. E o Espírito de Deus, que registrou as Escrituras, ele nos prescreveu ou nos deixou como devemos fazer isso. Adoração em espírito e verdade. Adoração conforme o nosso coração. Assim, quando fazemos uma representação de Cristo, desonramos o papel do Espírito Santo também, pois é glória dele nos mostrar o Salvador e aplicar a obra de Cristo em nossas vidas. Por meio de Cristo nós adoramos, nós somos regenerados. Pelo Espírito Santo nós adoramos ao Deus, o Pai, que nos tirou da escravidão e que está preparando, por meio do seu Filho, uma terra que mana leite e mel, para que possamos habitá-lo. Mas o motivo da nossa adoração é porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, e adoramos a Ele em espírito e verdade. Agora, irmãos, o que o terceiro mandamento, de maneira prática, nós podemos aprender aqui? Veja o verso 7, ele vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento nos ensina a atitude exigida na verdadeira adoração. É aqui, meus irmãos, que saberemos se de fato somos imagem e semelhança de Deus mediante Jesus Cristo ou não. É aqui, nesse mandamento, é que saberemos se o Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus ou ainda é o espírito mundano, carnal. A peneira, ela vai afinilando, né? O Senhor vai mostrando aqui. Primeiro, esse terceiro mandamento, como eu disse, eu não vou fazer a exposição novamente, que a gente já tem isso, já fez isso em outro momento, tem gravado lá no nosso canal do YouTube, mas eu quero aqui falar de 3 questões práticas que esse terceiro mandamento vai trazer. Primeiro, ele vai falar da verdadeira identidade do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Qual é a identidade dele? O povo de Deus, conforme Gênesis 1, 26, é aquele que foi criado conforme a imagem e semelhança do Senhor. É aquele que foi colocado como regente e um administrador da criação de Deus. O povo de Deus, embora caído nos seus delitos e pecado, agora é também, conforme Paulo vai dizer em Romanos 8, 29, você pode abrir sua Bíblia nesse texto, e ele diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a identidade do povo de Deus? É um povo criado por Deus e regenerado pelo Espírito, ou por meio de Cristo, na sua obra redentora, regenerados
para cumprir uma agenda de Deus que nos predestinou e que nos deu uma direção. Como deveríamos viver, como deveríamos representar esse Deus para as nações, não como uma imagem, não como um rascunho de quem é Deus, mas sendo nós mesmos este povo que fala, que vive e que demonstra as virtudes e o caráter de Deus. Ele nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e esse nós vamos ler juntos. Segunda Coríntios 5,17, meus irmãos. E esse aqui, meus irmãos, é uma advertência que o terceiro mandamento traz para nós. Veja, 2 Coríntios 5,17. Vamos ler juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se eu sou o povo de Deus, se Deus é o meu Senhor, então, meus irmãos, essa nova vida que recebemos de Cristo, vivemos por meio dela. As coisas antigas que diz respeito à velha natureza caída, perversa, elas passaram, elas foram deixadas de lado. E como a pergunta do Catecismo Maior vai nos lembrar, elas devem ser detestadas por nós. Nós devemos ser os verdadeiros opositores delas. Porque se você diz que é cristão, você diz que serve a Deus, você diz que não tem uma imagem de Deus, mas Ele está em você, mas você continua praticando as velhas obras, você não está então adorando a Deus como Ele prescreve. Você não está vivendo um culto agradável ao Senhor. Você não está sendo testemunha desse Deus que era a proposta desde o início que Deus deu ao homem, ainda lá no Éden, quando Ele diz para ele não só dominar a criação, mas também crescer, multiplicar e povoar a terra. Deus queria que o homem fosse sua testemunha e levasse a luz divina em todos os lugares. Por meio da nação de Israel, o Senhor queria que Israel fosse testemunha e a luz de Deus para as outras nações, para os outros povos. Por meio de Israel, as outras nações conhecessem este Deus. Agora, por meio do seu povo, que inclui todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que receberam essa nova vida, eles devem então com esta vida testemunhar. Você quer uma imagem que seja semelhante a este Deus? Não existe outro lugar para se encontrar isso a não ser no próprio povo de Deus. Em você que um dia fez a sua profissão de fé e disse que a partir daquele momento a sua vida pertenceria ao Senhor. Se você está em Cristo e é nova criatura, as coisas antigas devem passar. Isso nos lembra então a identidade do povo de Deus. Segundo lugar, esse mandamento, o terceiro mandamento, tomar o nome do Senhor, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, nos lembra da responsabilidade como povo de Deus. Não só a identidade, mas a responsabilidade. Filipenses 4,8, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Qual é a minha responsabilidade? É ter uma mente santa.
é ter um viver santo para a glória de Deus, é ser santo como Ele é santo. Paulo também diz, aos Romanos, capítulo 1, verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós, como povo santo de Deus, vivemos pela palavra viva e eficaz do Senhor, crendo que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está com as suas mãos poderosas estendidas, realizando a sua obra, mesmo quando elas não são agradáveis a mim, mas é agradável a Ele, aos seus propósitos. E se é agradável a Ele e aos seus propósitos, então é satisfatório a mim também, mesmo que passando pela prova, seja necessário dar glória a Deus. O apóstolo Pedro também escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, dizendo essa realidade: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É responsabilidade nossa como povo de Deus sermos uma representação viva desse Deus que é santo. A gente não precisa de uma imagem do santo fulano de tal, a imagem do santo fulano, do santo B, do santo A. Nós precisamos ser estes santos no mundo caído. Agora abre aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E a gente vai ler do verso 3 ao verso 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao verso 5. Vamos juntos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, com os gentios que não conhecem a Deus, como os gentios que não conhecem a Deus. Qual é a vontade de Deus para o seu povo, meus irmãos? Qual é a nossa responsabilidade? A nossa santificação. Isso diz respeito à pureza, a nossa consagração. Se nos identificamos como povo de Deus, então temos uma responsabilidade. E para que isso aconteça, nós temos que nos abster de toda atitude, pensamento, palavra, ações que nos levam a profanar o nome santo de Deus. Por isso, todas as vezes que você envolve com coisas impuras, todas as vezes que você se prostitui, todas as vezes que você tem pensamentos maus, todas as vezes que você está envolvido com coisas perversas, todas as vezes que você no oculto está praticando coisas erradas, todas as vezes que você com os lábios está proferindo mentiras, todas as vezes que seus olhos cobiçaram o que não é seu, todas as vezes que essas coisas vieram a existir em nossas vidas, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Quando dizemos que somos de Deus, ou somos o povo de Deus, mas as nossas atitudes mais se parecem com o povo deste mundo, com os ímpios, com os perversos. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, o verso 13 e o verso 14. Romanos 13, ele vai dizer o seguinte: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências.
Percebe, meus irmãos? É abandonar um para absorver outro. É lançar fora certas práticas para absorver outras. É deixar de praticar certas coisas para começar a praticar outras. Porque se você simplesmente diz, olha, eu não vou mentir mais. Eu era alguém que só dizia mentira, mesmo aquelas com brincadeira, mas a partir de agora eu não vou mentir mais. Mas você é alguém também que não começou a falar a verdade, não começou no lugar a colocar aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é honesto. Você também está falhando e correndo um sério risco de voltar a cometer os mesmos erros. Revestivos, esse chamado nos lembra que uma vez que nos esvaziamos das velhas práticas, precisamos absorver e começar a praticar aquelas que nos identificará como povo de Deus. Então nós temos aqui primeiro a identidade do povo de Deus, segundo a responsabilidade como povo de Deus, e em terceiro, a pregação do povo de Deus. Qual é a pregação do povo de Deus? Atos 1:8. O Senhor Jesus lembra aos seus discípulos dizendo: mas recebereis o poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se entendermos e absorvemos agora as virtudes e as características como um povo de Deus, e se assumimos a nossa responsabilidade como esse povo de Deus, o povo que Deus libertou, o povo que Deus chamou, o povo que Deus então resgatou e lhe deu mais uma vez o seu nome, eu sou o Senhor teu Deus. Se entendermos essas responsabilidades, então é natural, meus irmãos, que iremos testemunhar desse Deus vivo. O nosso modo de viver, o nosso modo de agir, as nossas amizades, os relacionamentos, os nossos envolvimentos com os ímpios, tudo vai refletir a identidade e a responsabilidade que temos como povo de Deus. Por isso, Mateus 28:19-20, o Senhor disse para os seus discípulos: olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós faremos discípulos para o Senhor, quando também instruímos eles sobre aquilo que aprendemos e vivemos. Marcos 16:15, disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós saberemos que evangelho é esse que estamos pregando e buscaremos viver. Lucas, capítulo 24, do verso 44-49, quando Jesus aparece vivo aos seus discípulos, Lucas descreve algo interessante. Ele diz: a seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Isso estava escrito e isso aconteceu. Aí agora Jesus diz para eles: vós sois testemunhas destas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está dizendo? Vocês têm um dever agora: testemunhar esta obra, esta nova vida, esse Cristo, por todos os lugares. E é exatamente isso que João, na sua primeira carta, faz, meus irmãos. Quando a gente
nas palavras de abertura do texto, ele fala desse testemunho, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Qual é a pregação do povo de Deus? Um testemunho vivo de Cristo. O Evangelho de João, o apóstolo, capítulo 20, verso 21, escreve as palavras de Jesus. Disse depois Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que Deus está falando aqui para o povo lá no Sinai, meus irmãos? Antes de entrar na terra e se deparar com as outras nações: não tome meu nome em vão. Não sejam falsas testemunhas a respeito do Deus que tirou vocês. Não imitem a adoração deles com imagens mentirosas. Vão para essas nações e, ao entrarem lá, sejam sal da terra e luz do mundo. Só é possível fazer isso para aqueles que têm a Deus como seu Deus, têm a Cristo como seu Senhor e têm o Espírito de Deus como seu Consolador. A Trindade envolvida na restauração da minha e da sua vida, no resgate, me dando uma identidade, uma responsabilidade e uma mensagem a pregar. Todas as vezes que nós negamos isso, não entendemos a nossa identidade, não praticamos aquilo que é o nosso dever como povo de Deus e não pregamos esta mensagem por meio da nossa vida, estamos tomando o nome de Deus em vão. Todas as vezes que você ouve o chamado de Deus pela sua palavra dizendo para nos santificar, e você na primeira oportunidade se envolve com as impurezas deste mundo, você está tomando o nome de Deus em vão. Todas as vezes que você se nega a dar um bom testemunho vivo e verdadeiro daquele que é o nosso Deus, você se omite, você está tomando o nome de Deus em vão. Você está vivendo o que os ímpios, que não têm nenhuma relação com Deus, de adoração, fazem naturalmente. Por vezes a gente chama no conselho pessoas para conversar, e os presbíteros ali ouvem cada relato, cada situação, e vem o espanto: meu irmão, você está fazendo esse tipo de coisa, meu irmão. Meu irmão, você está se envolvendo com esse tipo de situação. Minha irmã, o que é isso? Como você pôde fazer esse tipo de atitude? E só me vem à mente, irmãos, o quão estamos distante de fazer cumprir esse mandamento do Senhor. O quão estamos mais próximos de dizer que o nome do Senhor foi tomado em vão com as nossas atitudes. E olha, meus irmãos, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E ele diz, Jesus ensinando, que até mesmo no dia de juízo ainda terão aqueles que tomarão o nome do Senhor em vão. Senhor, Senhor, nós profetizamos. E aí ele se refere ao que ele fez antes e é o que está fazendo agora, clamando o nome do Senhor, tentando ali uma certa que barganha: olha, eu fiz por ti, agora faça por mim. E o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ele saberá exatamente quem você é. Ele saberá exatamente os deveres que você deixou de cumprir. Ele saberá verdadeiramente qual foi a mensagem que você pregou, que tipo de testemunho você deu. Portanto, meus irmãos, esses dois mandamentos nos lembram no culto que devemos prestar ao Senhor e da vida que nós devemos viver. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a compreender essa verdade. Por meio de Cristo, venhamos prestar um verdadeiro culto agradável a Ele, para a glória de Deus o Pai. Amém?